Dedico este livro ao rochedo de hospitalidade e de liberdade, a este canto da velha terra normanda onde vive o nobre e pequeno povo do mar, a ilha de Guernsey, severa e branda, meu atual asilo, meu provável túmulo. Hoje nós conversamos sobre Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e esse vídeo inaugura as resenhas de 2025, muito embora a leitura do livro tenha sido feita ainda em 2024. Mas como foi um dos últimos, não houve tempo para trazer vídeo sobre ele. Mas antes de falarmos sobre o livro, os recadinhos de sempre. Para quem está chegando agora, na caixa de descrição desse vídeo eu deixo os links para outros vídeos do canal, das minhas redes sociais, endereço para correspondência e a minha lista de desejados da Amazon. Então deem uma conferida lá que tem bastante informação interessante. Recado dado, vamos ao livro de hoje. Até pouco tempo esse livro estava sem publicação no Brasil, a gente só encontrava essa edição da editora Abril em sebos, com tradução do Machado de Assis, mas recentemente algumas editoras decidiram republicá-lo e é bem fácil encontrar novas edições, embora quase todas com essa mesma tradução do Machado de Assis. Eu deixo também na caixa de descrição os links para compra dessas várias edições. Se você se interessar em adquirir esse livro, outros livros ou qualquer produto na Amazon, entrando no site por um desses links e estando com o carrinho vazio, a compra gera uma pequena comissão que eu repasso integralmente para uma instituição de auxílio social. Você não paga nada a mais e ainda me ajuda a auxiliar uma pessoa necessitada. Então eu conto com a ajuda de todos nesse sentido, certo? E para mim foi uma releitura, porque eu já havia lido esse livro na adolescência, justamente naquela edição da Abril, e ainda lembrava de alguma coisa. Então eu não tinha intenção de reler esse livro por agora. Mas como a Patrícia do canal Because I Read promoveu uma leitura conjunta dele, e no meu aniversário eu ganhei essa edição da Unesp, com a nova tradução, foi presente do meu querido amigo Osvaldo Arthur, do canal O Garrancho, eu decidi embarcar nessa releitura. E eu aproveito para indicar a quem não conhece tanto o Because I Read quanto o Garrancho. Ambos são canais excelentes, com conteúdo diferenciado, podem ir com a certeza de que irão gostar. Os links para ambos estarão na caixa de descrição. E se já na minha adolescência essa foi uma leitura marcante, agora ainda mais com toda a bagagem literária e de vida que eu adquiri. Eu fiz essa leitura com imenso prazer, tanto que o livro entrou com folga na minha lista de melhores leituras do ano. Esse vídeo já saiu, para quem não viu o link, está aparecendo aqui nos cards. Os Trabalhadores do Mar foi publicado em 1866 e, como toda obra artística que vem depois de um grande sucesso, a expectativa sobre esse livro era imensa, porque o autor vinha do absurdo sucesso que foi Os Miseráveis. O livro foi bem recebido, mas talvez por não ter a grandeza do anterior, não conseguiu chegar ao mesmo patamar e acabou ficando à sombra dos Miseráveis, da mesma forma que os que vieram depois. Um outro fator comumente apontado para esse declínio de interesse no autor era o fato de o Victor Hugo, apesar de ainda ser o maior autor da França, era um expoente do romantismo e começava a perder espaço para autores mais calcados na realidade, como o Flaubert e o Zola. Em comparação com Os Miseráveis e até mesmo com o Corcunda de Notre Dame, realmente Os Trabalhadores do Mar é uma obra menor, tanto em tamanho quanto em abrangência. Mas ela tem com esses outros livros uma conexão muito forte, que é explicada pelo próprio autor no prefácio do livro. A religião, a sociedade, a natureza. Tais são as três lutas do homem. Estas três lutas são ao mesmo tempo as suas três necessidades. Precisa crer, daí o templo, precisa criar, daí a cidade, precisa viver, daí a charrua e o navio. Mas há três guerras nessas três soluções. Sai de todas a misteriosa dificuldade da vida. O homem tem de lutar com o obstáculo sob a forma superstição, sob a forma preconceito e sob a forma elemento.
Tríplice Ananke pesa sobre nós. O Ananke dos dogmas, o Ananke das leis, o Ananke das coisas. Em O Corcunda de Notre Dame, o autor denunciou o primeiro. Em Os Miseráveis, mostrou o segundo. Nesse livro, indica o terceiro. A essas três fatalidades que envolvem o homem, junta-se a fatalidade interior, o Ananke supremo, o coração humano. Observação: Ananke, palavra grega para fatalidade. Uma curiosidade é que essa palavra grega também aparece em um corcunda, gravada em uma das paredes da Catedral de Notre Dame, e teria sido o ponto de partida para a composição do livro. Deem uma olhada lá no vídeo sobre ele, se vocês ainda não assistiram. Então, essa obra não foi escrita a esmo, mas forma com as outras duas uma espécie de trilogia, embora sejam obras totalmente autônomas. Ele foi escrito durante o exílio do Victor Hugo, em Guernsey, que é a maior das ilhas do Canal. É um conjunto de ilhas que ficam no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra. São ilhas que têm governo próprio, mas são dependências do Reino Unido, principalmente em questões de segurança, embora elas estejam situadas mais perto da França do que da Inglaterra. Essas ilhas foram dominadas pelos nazistas na Segunda Guerra, e essa ocupação é o pano de fundo de um outro livro, que se passa no local, com um nome bem esquisito: A Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata. Também já tem vídeo aqui no canal, é um livro excelente. E como estão nesse meio termo, entre um país e outro, essas ilhas têm características próprias, como uma forma de falar que mistura o inglês e o francês, além de muitos costumes e superstições locais. O Victor Hugo passou 15 anos exilado em Guernsey, é a maior dessas ilhas, e esse livro pode ser visto como uma espécie de homenagem à ilha e ao seu povo, que é composto principalmente de pescadores, que têm um relacionamento muito próximo com o mar. O personagem principal do livro é o Gilliatt, que é um rapaz solitário, tido como esquisitão, que mora sozinho em um local mais retirado da ilha, quase não tem contato com os demais habitantes. Ele chegou ao local, ainda pequeno, com a mãe, que por ser desconhecida e de hábitos tidos como estranhos, não tardou a ser vista como uma espécie de feiticeira, e por isso evitada pelos demais moradores. Após o seu falecimento, o Gilliatt continuou vivendo no local, seguindo os passos da mãe, também mexendo com ervas e sendo procurado apenas quando alguém precisava de alguma ajuda. Até que certo dia ele vê uma jovem chamada Déruchette que joga uns olhares para ele que ele entende como interesse. Mas essa não é uma moça qualquer. É a sobrinha, mas é sobrinha, mas criada como filha, de Mess Lethierry, que é um velho marinheiro muito respeitado no local, que adora a sobrinha, a cria com todo conforto e deseja para ela um bom casamento, de preferência vantajoso. Mas o grande amor do Lethierry é a Durand, por quem ele é absolutamente apaixonado. Só que a Durand não é uma pessoa, e sim um barco a vapor. Após a sua aposentadoria, o Lethierry usou suas economias na compra desse barco, que era uma absoluta novidade na época, e pretendia com ele estabelecer uma linha de transporte entre as ilhas e a costa da França. De início, o povo da ilha não viu a iniciativa com bons olhos, aquela máquina barulhenta que soltava fumaça, só poderia ser coisa do demônio, mas o Lethierry insistiu e aos poucos, à medida que a população foi vendo que o tal monstro não oferecia risco e as viagens entre as ilhas e o continente ficavam mais rápidas e baratas, o negócio foi prosperando e o Lethierry se tornou o homem mais rico do local. E com isso a Déruchette, além de muito bonita, também se tornou a moça mais cobiçada das ilhas. E é óbvio que o Gilliatt não tinha sequer a mínima chance de tentar se aproximar dela. Apesar disso, ele alimenta esse amor platônico, observando à distância, cantando para elas escondidas, sonhando acordado com essa possibilidade. Mas certo dia, durante a travessia,
a Durand é pega por uma tempestade e acaba encalhada entre dois rochedos praticamente inacessíveis. O navio está destruído, mas aparentemente a máquina a vapor está em bom estado. E naquela comoção do acontecido, o Lethierry diz em público que faria qualquer coisa pelo homem que recuperasse a Durand, inclusive daria a ele a mão da Déruchette. E o Gilliatt então tem um vislumbre da possibilidade de se casar com ela. Ele parte para os rochedos disposto a tudo, né, e enfrentará todo tipo de dificuldade, não só as de tentar recuperar a máquina da Durand, mas de fazer isso em um local inóspito e extremamente perigoso, exposto às intempéries, à violência do mar e aos perigos que o mar esconde. Essa é a premissa central do livro. É lógico que eu não vou contar se ele consegue ou não recuperar o barco e se casar com a Déruchette. A maior parte do texto narra essa tentativa de recuperação da Durand e as agruras do Gilliatt em sua luta contra a natureza. Mas isso é só mesmo a trama central do livro, porque muita coisa acontece à margem dela, né? Histórias envolvendo traições, piratas, casas mal-assombradas, né? Tudo brilhantemente narrado pelo Victor Hugo. Mas, mesmo assim, não é uma história dinâmica, onde acontece muita coisa. Mas se a ação no livro não é tanta, né? Ele tem personagens marcantes, as descrições detalhadas dos ambientes e a beleza da escrita do Victor Hugo compensam totalmente e colocam então esse livro no mesmo patamar das suas obras mais famosas. A admiração do Victor Hugo pelo ambiente que o cerca é evidente. Ele consegue nos contagiar com isso, especialmente na primeira parte do livro, que ele dedica à descrição do local, né, do relevo, das paisagens, da história das ilhas. Durante a leitura foram inúmeras as consultas ao Google, a mapas, fotos dos locais descritos por ele. E essas descrições acabam transformando Gerson quase em um personagem do livro, assim como ele fez com a Catedral em O Corcunda de Notre Dame. Mas não foi só essa semelhança que eu achei entre os dois livros, né? Aqui nós também temos um herói rejeitado pela sociedade, apaixonado por uma donzela inacessível que tem pretendentes bem mais prováveis. A principal diferença é que em Os Trabalhadores do Mar nós não temos um vilão tão marcante como o Frollo. Até temos um personagem que pode ser considerado vilão, mas ele, mesmo sendo importante para o desenrolar da história, não tem tanta evidência assim. O verdadeiro adversário do Gilliatt é mesmo o mar, né, os elementos da natureza, que aparecem aqui em toda a sua imensidade e beleza, né, diante da insignificância do homem. É uma bela história de um homem em busca da superação, da realização de seus desejos pessoais, em confronto com as forças naturais aparentemente invencíveis. Mas mesmo essas forças, né, com toda a sua fúria, talvez ainda sejam mais fáceis de enfrentar do que as amarras sociais, os obstáculos enfrentados por um homem pobre, solitário e incompreendido que se apaixonou por uma garota praticamente inacessível. E essa história de um herói que, graças a uma reviravolta do destino, tem a possibilidade de realizar seus desejos, pode ser simples e batida, mas é contada com maestria pelo Victor Hugo. As descrições do ambiente, do relevo da ilha, da extensão do mar, do soprar do vento, das idas e vindas dos navios, né, são feitas com muita paixão, poesia, mas essa observação não fica só na natureza, mas também nos seres humanos. Porque não é só na natureza que as aparências podem ser enganadoras, né? A aparente calmaria do mar esconde uma fúria incontrolável, animais perigosos, da mesma forma que numa pessoa a boa aparência, as boas roupas, uma reputação estabelecida podem ser bastante enganadoras.
Então, mais uma vez, comparando com o Corcunda, que foi uma de suas primeiras obras, dá para perceber a evolução na escrita do Victor Hugo. Os Trabalhadores do Mar é um livro que parece ter sido escrito com muita paixão. Mas, apesar de toda essa beleza, o livro tem alguns pontos que não agradam a todo mundo. Como habitual no Victor Hugo, as muitas descrições e digressões, por mais belas e pertinentes que sejam, e algumas são sublimes, como quando ele fala sobre os ventos, por exemplo, em outros momentos acabam se tornando cansativas, como nas descrições de cada componente de um barco ou no funcionamento do mecanismo a vapor. Com certeza não é um livro para quem quer ação ou tem pressa para terminar a leitura, porque esse é um daqueles livros que é para ser saboreado, percebendo as sutilezas e a beleza da escrita. Um outro ponto um pouco negativo foi que me pareceu que o Victor Hugo quis mesmo enfatizar essa luta do Gilliatt contra a natureza. Não só porque ela ocupa a maior parte do livro, mas porque eu achei ela muito mais detalhada. Eu fiquei com a impressão de que ele se dedicou mais, porque quando essa parte acaba, o que vem depois me pareceu meio corrido, como se a conclusão da história não tivesse mais tanta importância, embora não fiquem pontas soltas e a trama se conclua perfeitamente. E aí chegamos ao final do livro, o ponto que causou mais divergências e discussões entre o pessoal que fez a leitura. Óbvio que eu não vou dizer o que acontece, mas muita gente ficou revoltada, especialmente com as atitudes de um personagem específico. Eu não vou dizer exatamente que eu gostei do final, mas eu achei totalmente condizente com a trama e, se nós raciocinarmos bem, talvez não houvesse outra opção melhor. Não podemos esquecer também de que se trata de uma obra do romantismo, portanto, com algumas das características dessa escola, como um certo exagero sentimental e a rigidez na personalidade dos personagens. Quem é bom, quem é mal. Então a gente já espera certas atitudes, não há grandes alterações nesse aspecto no decorrer da história. De qualquer forma, e nisso todo mundo concordou, é um final narrado de forma absurdamente bonita. E apesar de termos algumas adaptações para filmes, acho que 2 ou 3, todas são francesas e bem antigas. E isso me surpreendeu, mas talvez tenha sido pelas dificuldades técnicas de filmagem. Eu acho que essa obra tem todos os ingredientes para um filme de primeira, ainda mais com toda a tecnologia hoje disponível. Então, quem sabe, algum dia teremos uma obra cinematográfica à altura desse livro. Concluindo, apesar de ser uma obra que não agrada a todos, para mim foi uma releitura excelente, um dos livros mais bonitos que eu já li. Eu agradeço mais uma vez ao Oswaldo pelo presente e ao grupo pela oportunidade de leitura e pelas discussões, que certamente agregaram muito à experiência. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem já leu, deixe seus comentários aqui embaixo. Quem ainda não leu, espero que o vídeo tenha dado incentivo a conhecer a obra. Meu muito obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até o próximo vídeo.